Graça e paz. Vamos para a nossa aula, continuando com nossa revista Questões e Conflitos da Vida. Nós vamos ter hoje a nossa lição com o tema solidão. Mas antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de dar um aviso para os alunos dessa classe, que é o seguinte: a gente está querendo contar com a participação de vocês, né, na aula. E estivemos pensando numa forma de vocês interagirem. E já vamos começar, né, convocando cada um de vocês. Eu vou, no final, assistam essa aula e assistam o vídeo até o final, que eu vou dizer o que é que eu quero de vocês, certo? E essas tarefas que eu vou dar a vocês estão relacionadas com a próxima lição nossa, que será com o tema inferioridade e autoestima, certo? Essa será a lição do próximo domingo. Então, para que vocês possam participar dessa lição, eu vou dar a vocês algumas tarefas, certo? E quando nós dermos a lição no próximo domingo, no final eu vou dizer por que eu pedi essas tarefas a vocês, tá certo? Contando assim com a participação e o interesse, né, de cada um de vocês, nós queremos inovar um pouco, né, para que não fique só eu falando e também aprender um pouco com vocês sobre os conhecimentos que vocês têm e compartilharmos um com o outro sobre a palavra de Deus. Combinado? Então vamos agora abordar realmente o nosso tema de hoje, que é solidão, né? O Salmo 25, o salmista, ele está passando por esse momento, né, de dificuldade, de solidão, e o Salmo retrata muito bem, né, essa situação, esse sentimento tão triste, né, que o mundo enfrenta hoje, mesmo um mundo tão globalizado, com tanta tecnologia avançada, mas ainda tem pessoas que estão sofrendo com a solidão. A solidão é um problema comum que muitos enfrentam, às vezes periodicamente, e que pode persistir por alguns momentos ou até durante a vida toda. É o tipo de problema que não faz distinção de raça, de idade, de classe social. É considerado uma das principais causas do sofrimento humano. Incrível, né? Você se sente solitário? Se a resposta é positiva, quero desafiá-lo a estudar essa lição de coração aberto e ouvir o que Deus quer falar para você e lhe ensinar a assumir um compromisso de transformação pessoal. Se a sua resposta é negativa, você não se sente solitário, você não tem problemas, né, com a solidão, é uma pessoa que se relaciona bem consigo, com a sociedade e com Deus, eu também quero desafiar você a estudar essa lição com o propósito de aprender a ajudar outras pessoas que estão enfrentando esse problema. Porque existem milhares de pessoas que sofrem de solidão. E Deus quer usar-nos para sermos agentes transformadores e auxiliar essas pessoas. Tá certo? Então, o primeiro ponto é o seguinte: solidão e sentimentos. Quando se fala de solidão, solidão envolve sentimentos. O primeiro desses sentimentos é um vazio no coração. Todas as pessoas que se dizem solitárias, elas relatam esse mesmo sentimento de vazio. Muitas vezes vem acompanhado de tristeza, falta de ânimo, isolamento, ansiedade, necessidade de sentir amado e carência da atenção de alguém. O segundo é o sentimento de rejeição. A pessoa se sente deixada de lado por um grupo de amigos e até mesmo rejeitada pela sociedade, pela família e pela igreja. O terceiro é uma sensação de inutilidade. A pessoa se sente deixada, a pessoa se sente, pensam que não vale nada, pois absolutamente ninguém gosta delas. Então, isso é a sensação de inutilidade. Essas pessoas correm para bares, grupos de encontro ou até mesmo reuniões na própria igreja, numa tentativa vã de escapar da solidão. Infelizmente, permanecem sós e sem qualquer tipo de ligação,
parecendo ser incapazes de construir relacionamentos significativos que envolvem o social, o racional, o emocional e o espiritual. Os tipos de solidão. Há pelo menos 3 tipos de solidão: a solidão emocional, a solidão social e a solidão existencial. A solidão emocional, minha gente, é aquela que envolve a falta ou perda de um relacionamento íntimo com outra pessoa ou com pessoas. A solidão social é o sentimento de falta de propósito na vida, sabe? A perda de um relacionamento íntimo, ansiedade e vazio. Esse tipo de solitário vive fora de tudo e à margem da vida. A solidão existencial se refere ao tipo de isolamento que vem quando a pessoa está longe de Deus e não tem nenhuma comunhão com o Eterno. Com isso, sua vida não tem significado ou propósito. Gary Collins define solidão como tomar consciência de que nos falta um contato significativo com os outros. A Bíblia e a solidão. O salmista aí 25, o salmista no Salmo 25, versículo 16, ele diz assim: volta-te para mim e tem compaixão porque estou sozinho e aflito. Ele fala isso no versículo 16. A Bíblia registra que alguns homens de Deus sofreram com a solidão em algum momento na sua vida. Antes da criação de Eva, Deus fez a seguinte declaração: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis 2,18. Até nesse versículo, tudo que Deus havia criado, ele disse, Deus criou e era tudo muito bom. Mas quando chega nesse momento aqui, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Isso significa que os solteiros ou viúvos vão necessariamente sentir solidão. É como se alguém disse, solidão não é estar sozinho, é estar vazio. O termo solidão aparece na Bíblia mais de 30 vezes. Nos Salmos, em Isaías, em Jeremias. Alguns exemplos de solidão dos personagens bíblicos são clássicos muito conhecidos de vocês. Como, por exemplo, o José, quando foi jogado no poço pelos seus irmãos, ele ficou ali solitário, né? Triste, talvez até desesperado, porque não sabia como poderia sair dali. Quando ele também foi posto na prisão por seu senhor Potifar, né? Ele pode ter sentido muita solidão, distante da família, e agora preso. Moisés, né? Quando matou um egípcio e fugiu para o deserto, ele também se sentiu sozinho. Paulo, né? Quando já estava velho, que ele estava preso e ele pediu para os outros apóstolos trazerem seus livros, sua capa, seus pergaminhos. Ele estava realmente se sentindo muito sozinho, com saudade da igreja, né? A quem ele estava acostumado a estar tão próximo, tão pertinho. E aqui na lição não está relatado, mas eu quero citar também Jonas, né? No ventre do peixe. Que solidão Jonas não deve ter sentido naquele momento, né? E ele só teve a Deus para buscar naquela hora. Então, existem vários relatos bíblicos, né, que falam sobre a solidão. Com o fim de conseguir enfrentar esses momentos difíceis, precisamos investir no relacionamento com o Senhor e com os irmãos. Como construir tais relacionamentos para que eles sejam o suporte que nos amparará ao passarmos por momentos de solidão? Com o objetivo de responder essa pergunta, é que nós vamos analisar os motivos que nos afastam de Deus e do próximo. Então, eu vou dizer aqui algumas causas da solidão, tá certo? Essas causas foram analisadas num livro, Aconselhamento Cristão, de Gary Collins. Primeiro, motivos das causas, né, da solidão. Causas sociais. Por incrível que pareça, as rápidas mudanças sociais da nossa história têm trazido isolamento e falta de intimidade com pessoas por diversos motivos. Eu já vi alguém dizer a seguinte frase: eu posso estar no meio de uma multidão e mesmo assim me sentir sozinho. A tecnologia proporciona avanço na pesquisa, divulgação, compartilhamento de conhecimentos, mas também provoca muito distanciamento e superficialidade nos relacionamentos. Dá supervalorização nos relacionamentos virtuais e, ao contrário de valorizar os contatos pessoais, nos distanciam cada vez mais. A urbanização. Nas grandes cidades, as pessoas
moram muito próximas, né, umas das outras. Existem casos de prédios cheios de apartamentos, mas poucas daquelas pessoas se conhecem. Talvez tenham se encontrado uma vez, né, nos corredores, ou na escada, ou no elevador, mas pouco contato elas têm. Poucos sabem um do outro, ou desenvolveram uma amizade, né? A televisão também é uma das causas sociais da solidão, né? Estamos cada vez mais diante da televisão, deixamos de manter um diálogo com alguém. Estamos apenas fisicamente acompanhados, mas não há uma comunicação efetiva. Causas de desenvolvimento. Existem 3 necessidades básicas para nosso desenvolvimento que devem ser satisfeitas para evitar a solidão. Afeição. As crianças, por exemplo, necessitam estar ligadas aos pais, crianças, jovens e outras crianças e adultos para terem amigos, né? Então, é sempre bom que uma criança esteja sempre interagindo com outras pessoas. Isso para que ela possa adquirir afeição e não ser, não ficar solitária. A aceitação. Essa aceitação, algumas pessoas, elas se sentem rejeitadas, incapazes de confiar e estabelecer vínculos maduros, gerando baixa estima, tá certo? Aquisição de habilidades. Essa aquisição de habilidades nos ajuda na construção de relacionamentos, afastando a possibilidade de solidão. Causas psicológicas. O indivíduo cuja autoestima está situada em patamares equilibrados terá menos probabilidade de se sentir só. Baixa autoestima é um sentimento de que somos incapazes, abaixo do padrão que restabelecemos como aceitável. Se a autoestima for exageradamente alta, o sentimento é de presunção, de superioridade perante o próximo. Incapacidade de comunicação. Ocorre quando as pessoas não querem ou não sabem se comunicar com sinceridade. Há uma busca pelo isolamento e a solidão vem, mesmo quando estamos cercados por muitas pessoas. Hostilidade. Pessoas mal-humoradas, carrancudas, antipáticas afastam as outras e isso produz infelicidade. O medo. As pessoas sentem-se solitárias porque levantam muros em lugar de construir pontes. Geralmente por medo da intimidade, de se deixar conhecer, da rejeição ou até mesmo de ser ferido, faz com que nós construamos barreiras e mantenhamos os outros afastados de nós. 1 João 14,18 diz o seguinte: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. As causas situacionais da solidão. Algumas situações da vida podem gerar solidão. Por exemplo, os solteiros, os que ficaram viúvos, né? Os estudantes universitários que estão longe da sua cidade natal, os estrangeiros, os superdotados, os que possuem de alguma deficiência física ou até mesmo os doentes. Tudo isso pode gerar solidão. E existem também as causas espirituais. A solidão pode surgir devido ao afastamento de Deus. Eu também já ouvi uma frase dizendo que não existe uma solidão maior do que estar longe de Deus, né? Sem a amizade e a presença de Deus na sua vida. O pecado nos afasta de Deus, assim como a incapacidade de reconhecermos esse fato. Devemos fazer o que o escritor sagrado nos recomenda. Em Isaías 55, 6 e 7 diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto está perto. Efeitos da solidão. O que é que a solidão pode causar numa pessoa? Primeiro, isolamento. O fracasso na busca de relacionamento pode produzir desânimo, egoísmo, autocomiseração e, consequentemente, o isolamento de tudo e todos. Pode produzir também desesperança, né? Quando chega ao ponto de não ter mais razões, objetivos, propósitos na vida, o risco da desesperança pode levar o indivíduo solitário a pensar em suicídio. Esse é um momento crítico e perigoso. Alcoolismo e drogas são tentativas de fugir da solidão. O indivíduo busca amizade com outros viciados, tornando o problema maior a cada dia. Alguns conselhos para quem está enfrentando a solidão. É necessário que tomemos algumas atitudes. Seguem aqui algumas sugestões. Admita o problema. O primeiro passo é admitir que a solidão está interferindo negativamente na sua vida.
Considere as causas. Procure detectar quais são as causas. Trabalhe na fonte do problema. Aceite o que não pode ser mudado. Há situações que não podem ser mudadas, como desejamos. Por exemplo, uma viúva não vai poder ter o seu marido de volta, né? Mas ela pode buscar meios de mudar conceitos inadequados a respeito de si mesma, né? Crie novos hábitos. Você pode assistir menos televisão, passar mais tempo em atividades que beneficiam você socialmente, com a família e com a igreja. Reconheça que não é perfeito. Todos temos limitações e problemas, quer nos sintamos solitários ou não. A atitude ideal é reconhecer nossas habilidades, nossos pontos positivos e valorizar o dom que Deus nos deu. Enfrente os riscos, não fuja deles. Em se tratando de relacionamentos, estamos lidando com possibilidades. Qualquer pessoa pode se sentir rejeitada, criticada. Isso não justifica fugir dos relacionamentos ou se isolar. Sabemos que precisamos conviver com as outras pessoas, buscar comunhão com os irmãos. Pode dar certo ou não, mas precisamos tentar. Edifique a igreja local. Deus lhe deu uma comunidade chamada igreja. Se você se relacionar bem com a sua igreja, com os irmãos, dificilmente você vai se sentir sozinho. Um local de pessoas tornadas justas, Romanos 5:1, para abençoarmos e que nos abençoarão também. Relacione-se com os crentes e se envolva com a vida eclesiástica e se envolva também na obra do Senhor. Isso vai lhe ajudar também a afastar a solidão, certo? Satisfaça suas necessidades espirituais. Todas as sugestões não serão válidas se essa última não for uma verdade em sua vida. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. E só estaremos satisfeitos quando houver reciprocidade de nossa parte. Que coisa maravilhosa, minha gente, é saber que fomos regenerados, feitos novas criaturas para um relacionamento perfeito com Deus. Então, quem tem Deus no coração não vai sentir solidão. Esse vazio do coração vai ser preenchido totalmente por Deus. Então, portanto, vamos buscar esse relacionamento com Deus. Medite em Efésios, capítulo 2, os versículos 4 e 7. Vivemos numa sociedade que produz a solidão das mais diversas maneiras. A gente viu aqui alguns exemplos, né? É provável que dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, encontremos pessoas solitárias. Busquemos então nos aproximar dessas pessoas, o contato significativo com o próximo, mas acima de tudo busquemos a Deus. Ele nos saciará plenamente e nos livrará desse mal que é a solidão. Amém? Então, eu vou agora passar para vocês. A nossa próxima lição vai ser inferioridade e autoestima. E eu quero colocar para vocês uma tarefa. Eu quero que vocês mandem para mim algumas qualidades de vocês e alguns defeitos. No máximo 5, certo? E eu quero que vocês enviem para mim. Na próxima lição, eu vou ler, né, essas respostas e vou dizer o motivo pelo qual estou pedindo isso, tá certo? Então, durante a semana, me enviem essas respostas para que a gente possa estar tendo uma maior participação de vocês nas nossas aulas, tá certo? A lição hoje foi um pouquinho longa, mas vale a pena. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E qualquer dúvida, podem também me ligar, me procurar. E a gente vai esclarecendo mais alguma coisa, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.